Olá, amigos ouvintes. Estamos quase na Páscoa, portanto, estamos quase na Sexta-feira Santa. Um dia em que eu nunca poderei esquecer pelo resto da minha vida. Pois, nesse dia, passou-se algo em que eu fui muito criticado por não cumprir as regras religiosas. Mas juro que o fiz sem qualquer intenção de ofender a Igreja. Ouvintes, tal como eu tenho dito nos vídeos anteriores, aconteceu comigo, ou eu estive presente, podem ter a certeza que é verdade. O que eu disser a esse respeito. O que se passou não é nada para rir. Foi apenas um acontecimento que não devia de acontecer, mas aconteceu. Então, ouçam lá mais esta. Todos nós que somos católicos sabemos que, perante as leis da Igreja, é perfeitamente proibido comer carne na Sexta-feira Santa. No tempo em que eu era mais novo, há uns 60 anos atrás, as leis eram muito mais rígidas. Tanto aquelas que eram impostas pelos padres como pelos nossos pais. Não se podia comer carne à sexta-feira. E então, na Quaresma, era preciso muito cuidado. E quando se chegava à Sexta-feira Santa, aí é que era um pecado mortal comer carne. Então, só havia uma coisa. Quando se chegava à Quaresma, durante 6 dias da semana, as pessoas que queriam comer carne tinham que comprar um bilhete ao padre que se chamava a gula. Eu ouvia muitas histórias de certos católicos fanáticos que passavam os 40 dias da Quaresma a pão e água. Mas em minha casa não havia isso. Felizmente não acontecia. Nós comíamos carne os 5, 6 dias por semana, mas havia um que era a sexta-feira, aí é que nem com a gula que se comprava o padre não se podia comer carne. E então, à Sexta-feira Santa era um pecado muito grave comer carne. Aí é que não se podia tocar. Então, ouça o que aconteceu. Eu, quando era uma criança, com meus 8 anos, em que quase todos os meus irmãos estavam em casa, havia umas certas leis impostas pelos nossos pais que tinham que se cumprir. Era a respeito da carne na salgadeira. Eu não sei se vós sabeis o que é uma salgadeira. A salgadeira é uma caixa de madeira onde se mata o porco e põe-se lá a carne em sala e quando ela está boa para ser consumida, aí nós começamos a comer nela. Mas nem todos em minha casa tinham ordem para ir à salgadeira. Somente os meus pais e os irmãos mais velhos. Os mais novos não, porque podiam abusar ou não acachar a carne com sal e estragar-se. Portanto, as crianças não tinham ordem de ir à salgadeira. Ora, nós, quando matámos o porco, era quase sempre pelo Natal. E uns 3 ou 4 meses depois, era quando a carne estava prestes a ser consumida. Boa, para ser consumida. Então, isso era quase sempre pela Páscoa. E quando isso acontecia, a primeira coisa que se ia provar era um presunto. A parte melhor do porco. Bom, os anos foram passando, meus irmãos mais velhos foram saindo de casa, uns casaram, outros emigraram, e quando foi em 1963, eu tinha os meus 15, quase 16 anos, aí era eu sozinho em casa. Aí essas leis já não existiam, pois eu era o único em casa e os meus pais já tinham uma certa idade e deram permissão para sempre que eu quisesse ir à salgadeira, cortar a parte que eu gostava mais de comer, mas para ter sempre cuidado, cobri-la com o sal. E eu cumpria essas regras. Ora, chegou-se a Sexta-feira Santa, o dia em que nem ninguém podia tocar na carne. Então,
O que acontecia comigo e com o meu pai era, eu trabalhava numa serração de madeiras e tinha que contribuir com 8 horas por dia de trabalho para o meu pai, para o sustento, mas era normal. Depois, menos os dias feriados, dias santos ou domingos. Aí, se eu trabalhasse nestes dias, o dinheiro era para mim. Então chegou-se a Sexta-feira Santa e o patrão precisava de mim para eu ir fazer umas certas horas de trabalho. Eu ia muitas das vezes, não só em dias feriados, como também aos domingos, pois que nesses dias o patrão dava uma espécie de empreitada. Quando nós chegámos, ele mostrava o trabalho que estava para fazer e dizia, quando acabarem, tem umas tantas horas ganhas. E quase sempre nós ganhámos, era tempo e meio. Então, nesse dia, eu sabia perfeitamente que a Sexta-feira Santa era um dia muito religioso, onde se praticava as cerimónias religiosas. Só que nesse dia, as cerimónias começavam sempre depois do meio-dia e prolongavam-se por umas 3 ou 4 horas. Eu não gostava muito disso, porque era muito tempo na igreja. Então, fiquei todo contente por o patrão me dizer se eu queria ir trabalhar nesse dia, começando logo de manhã. E eu sim, aceitei, uns 4 ou 5, não era todo o pessoal que trabalhava nessa instalação. Eu escolhia só malta nova, de jovens, que era para fazer a limpeza, e eu aceitei. Quando cheguei lá de manhã, o patrão mostrou o trabalho que estava para fazer e disse, rapazes, quando este trabalho estiver pronto, vocês têm 10 horas cada um ganho. E nós ficámos todos contentes. Começámos a trabalhar, ali não era para estar a passar tempo, era a dar o máximo que podíamos. E quando eram 2 horas da tarde, nós tínhamos o trabalho acabado, com 10 horas cada um. Regressámos a casa, eu cheguei à minha casa, ao passar pela minha aldeia, não via ninguém, um silêncio enorme. Cheguei a casa, a mesma coisa. Então vi que estavam quase todos a assistir às cerimónias religiosas e lá estavam também alguns dos meus amigos que eu gostava de me encontrar com eles. Eu vinha cheio de fome. Então fui à salgadeira e cortei uma boa tora de presunto assim grande e ia para comer com pão. Mas em casa só havia o pão de milho e eu estava cheio de comer pão de milho. Então pensei, bom, eu sei que há uma padaria junto à igreja, levo o pão de milho e um canivete, uma navalha no bolso, e quando chegar lá vou comprar um bocado de pão de trigo e como à minha maneira, pago o trigo no meu bolso, mas ao menos como o que é bom. E espero cá fora que os meus amigos saiam da igreja. E assim aconteceu. Comprei o pão e pus o presunto em cima do pão e encostei-me a um muro em frente da igreja à espera que as cerimónias religiosas acabassem e os meus amigos saíssem. E, como naquele tempo era assim, mal eu comecei para comer, logo em volta de mim apareceram uns 5 ou 6 cães, à espera que eu atirasse com uma migalha para eles comerem. Pois naquele tempo era assim, os animais andavam sempre cheios de fome. E era normal, quando nós comíamos algum lanche ao ar livre, eles vinham ter connosco e nós atirávamos com uma migalha e eles nem sequer a deixavam cair no chão, apanhavam-na no ar. E eu entretinha, os cães chegavam, não dava presunto, mas dava-lhe um bocadinho de pão e eles começavam a comer. Mas aquilo demorou pouco tempo. Depois, passados uns minutos, as cerimónias religiosas acabaram e as pessoas começaram a sair. Então começaram a sair pessoas da igreja, principalmente as mulheres, olhavam para mim e iam, faziam um gesto como se estivessem longe de mim. E eu não compreendia o porquê. E abalavam. Até que começaram a vir umas viatonas muito grandes, que andavam sempre atrás do rabo do padre, e quando me viram, uma das mais fanáticas vem ter comigo e diz: tu não tens vergonha de estás a fazer isto hoje, neste dia, aqui em frente da porta da igreja? Eu vou dizer à tua mãe. E as outras todas concordaram. Elas lá foram encontrar a minha mãe, e a minha mãe chega ao pé de mim e, sem me dizer nada, dá-me uma lapada na mão, onde eu tinha o pão e o presunto salta fora, os cães foram, nem sequer deixaram cair aquilo no chão. Estava lá um grande, esse não quis pão, atirou-se logo ao presunto, apanhou na boca e abalaram todos a fugirem, pois já sabiam que eu não tinha mais nada para lhe dar.
E a minha mãe, e eu não compreendia nada o que é que acontecia, e a minha mãe insiste, vai-te confessar, malandro, fazes uma coisa destas hoje, nesse dia. Mas o quê? Tu não vês, estás a comer carne na sexta-feira santa aqui. E eu então é que vi o erro que estava a fazer e fui, bom, já estava. Mas eu pouco tinha comido, só tinha comido um bocadinho, então disse à minha mãe, olha, não, e a minha mãe insistia para eu me confessar, vai-te confessar já. E eu chateado disse-lhe, olha, vais ir ao cão que se confessa que ele é que comeu a carne. Aí foi mais uma bomba que aconteceu, pois as viatas começaram logo a dizer à minha mãe, mas que espécie de educação detes tu ao teu filho? Eles não a mandar ir confessar um cão. E a minha mãe, ainda mais chateada, ficou. Eu, para não a irritar mais, virei as costas e deixei o lugar. Mas ia muito arrependido daquilo que eu fiz. Não de estar a comer a carne ali, à frente da igreja, mas por eu não a ter comido em casa com o pão de milho. Mas eu não quis o pão de milho, quis o que era bom, fui buscar o pão de trigo e fiquei sem nada. Pois aí fui eu que apenas comi as migalhas e os cães comeram o melhor. Eu já não gostava muito daquelas beatas, nunca gostei. Mas depois daquele dia, aí eu passei a repudiá-las. E havia lá umas 2 ou 3 que eram as que fizeram mais problemas. Aí eu jurei vingar-me, mas não sabia como. Mais tarde encontrei a forma de me vingar. Não com violência nem nada, mas fiz-lhe umas partidazinhas que eu vou contar no próximo vídeo, que vocês até talvez achem graça da maneira que eu fiz. Só que eu não tive muito tempo, porque eu naquela altura estava quase nos 16 anos e aos 17 anos saí de Portugal, portanto tive 1 ano e pouco para praticar a minha vingança. Mas filo, e mais tarde elas souberam que fui eu. Nesse dia, na sexta-feira santa e no sábado, a minha mãe insistia para eu me ir confessar. E eu dizia que isso não podia ser pecado, pois eu não sabia o que estava a fazer. E ela insistia, vai-te confessar. Só que eu tive sorte. Era que o padre que estava na igreja era muito mau e malandro, mas esteve lá até aos anos 61. Em 61, ele tinha poucos amigos e foi corrido lá para fora ao fim de lá estar alguns 20 ou 30 anos. Então veio um padre mais moderado. E, como todos vocês sabem, quem sabe, nem todos sabem, quando é pela Páscoa, o padre vai à casa das pessoas, dá uma benzidela e recebe lá a congra dele. E eu, como era uma das casas mais próximas da igreja, ele ia lá logo no domingo de manhã. E esse padre já era assim um bocadinho mais moderado, não era duro. E ao entrar na minha casa, para lá dar a benção à casa, como fazia nas outras todas, ele, quando ia para sair, dizia, seu padre, quero falar com você. E ele, então o que é? Olha, eu não me quero confessar, mas quero que me diga uma coisa. Aconteceu isto, assim, eu não sabia que era sexta-feira santa e fiz isto, assim. A minha mãe está-me sempre a chateada para eu me confessar. Eu já me confessei pela Páscoa, porque é normal, todos os católicos confessarem-se pela Páscoa depois da comunhão solene. Mas agora é preciso confessar-me outra vez? E eu, tu não sabias disso? Pois não, tinha-me esquecido, não tinha. Eu fui trabalhar e aconteceu, contei a história. E ele bateu-me com uma mão no ombro e disse, a sorrir, Deus perdoa-te isso tudo, tu não fizeste isso por mal. Aí acalmou a calma da minha mãe e as pazes fizeram-se entre mim e ela. Mais tarde, quando eu estava já prestes a emigrar, então eu contei-lhe a tal vingança que fiz às beatas e ela abanou a cabeça e disse, Deus te perdoou. E então acabou aqui o que eu quero para contar e o próximo vídeo, onde eu vou contar a tal espécie de vingança que eu fiz contra as beatas, com certeza vocês gostam de ouvir. Então, ele terá por título Vingança contra as Beatas. Então, até lá, e se gostaram, aprecio que o compartilhem com vossos amigos. Portanto, adeus e uma Páscoa feliz para todos vós. Tchau!